Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez juntos dentro do nosso propósito deste curso de batalha espiritual. Chegamos neste desafio onde a quarta aula será ministrada, falaremos sobre os portais da alma. E é muito interessante frisar que foi dito na primeira aula, é impossível ministrarmos batalha espiritual na teoria. A partir do momento que nós começamos os primeiros passos a respeito desse tema, cada indivíduo começa a viver as suas experiências, começa a ter a manifestação real e verdadeira na sua própria vida de um processo de libertação. Esse tema ele tem passado por mistificações, por entender que cada um vai interagir dentro daquilo que conhece, dentro daquilo que tem discernimento a respeito do campo espiritual. Mas quando nós iniciamos toda essa didática a respeito de batalha espiritual, se baseava no entendimento de que se o cristão, o indivíduo como ser, na sua essência, corpo, alma e espírito, não for curado, primeiramente nessa instância pessoal, seria mais ou menos que conceber um soldado doente. Você pegar um indivíduo que está enfermo e dar a ele arma, dar a ele escudo, capacete, dar a ele couraça, dar a ele até mesmo informações a respeito de batalha espiritual, de como ele vai se posicionar dentro deste campo, mas o indivíduo está doente. Ele não tem condições físicas para desempenhar o seu papel como soldado. Então, no primeiro nível de batalha espiritual, que hoje nós chegamos neste consenso da quarta aula, se entende que você já olhou para dentro de você já se entendeu como um ser, você já entendeu que as respostas estão dentro de você, estão no âmago da sua consciência, de que mesmo que Satanás tendo domínio em tantas áreas deste mundo, na área financeira, no campo natural, ele tendo domínio de governos, ele não pode de maneira nenhuma tocar em você, a não ser que você esteja em pecado. E tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Há um propósito em todas as coisas para a nossa vida. E aí quando nós começamos a ter esta consciência do nosso ser, nós começamos a buscar, como foi falado na terceira aula, o despertamento dos nossos sentidos espirituais, nós começamos a enxergar com os olhos espirituais, começamos a ouvir com os ouvidos espirituais, começamos a mover espiritualmente, nós começamos a entender a essência da nossa alma, e como foi falado sobre os poderes latentes dessa alma, a percepção que essa alma tem sobre o todo, porque Deus nos criou de forma complexa sim, e nos deu uma interação nesses três mundos, no mundo carnal, mundo material, no mundo psíquico, no mundo da alma, e no mundo espiritual, onde nós interagimos com a nossa consciência espiritual e com o nosso corpo espiritual em um processo de libertação. Dentro desta mistificação que muitas vezes se empreende numa obra de libertação, se transfere a responsabilidade total a Satanás. Bom, eu não vou aqui tirar de maneira nenhuma a responsabilidade que ele tem em suas ações, mas está escrito na palavra, especificamente em Gênesis, no capítulo 12, versículo 12, que ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que o tempo é findo e ele tem, numa determinação da própria autoridade de Deus, um período para agir e um período para ser lançado no fogo do inferno, porque condenado ele já foi. E nós temos que entender que a nossa situação não está resolvida. A nossa situação está por resolver. E quando nós encontramos o caminho, ou seja, quando nós encontramos a Cristo, inicia-se uma obra que é chamada comumente de regeneração. E eu, dentro das minhas experiências no campo de batalha espiritual e de libertação, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que a libertação é a regeneração. É aquilo que nós começamos a receber do Espírito Santo através da fundamentação da palavra nas nossas vidas. Ou seja, é o indivíduo espiritual que nasce para uma vida complexa, tanto no campo espiritual quanto no campo da sua própria alma. E aí esta alma passa a ser, como está no Salmo 24, um portal eterno. Está escrito assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Nós, como almas, passamos a ser portas que se abrem para que o Evangelho
de Cristo se manifeste através de nós. E não somente em palavras, mas se manifeste através da frutificação do nosso arrependimento, como diz muito bem João Batista. Nós frutificamos o nosso arrependimento, nós exteriorizamos o Evangelho em nossas vidas, nós trazemos algo de concreto para uma experiência espiritual e entendemos que a religião em si não muda a nossa vida. A religião muitas vezes nos torna alienados, nos torna presos e ignorantes a dogmas, a ritos, a manuais, a constituições, a doutrinas humanas. Mas quando nós entramos dentro de um consenso da obra de regeneração ou obra de libertação na nossa vida, nós começamos a compreender até mesmo a igreja de forma diferente, como sendo um organismo vivo. E nós fazemos parte deste organismo vivo. E da mesma maneira que o Senhor faz maldição até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, ou seja, a continuidade do pecado na vida de uma geração, Deus faz misericórdia em 1000 gerações daqueles que o obedecem. Ou seja, num dado momento a maldição é quebrada. Num dado momento o aborrecimento do coração de Deus é transformado numa motivação de graça. E aí esse indivíduo passa a ser uma porta aberta para o Evangelho naquela geração. Aí nós começamos a entender que maldições são quebradas, paradigmas são quebrados, esta obra de restauração completa do ser começa a se manifestar e esta alma começa a manifestar os seus atributos. Eu medito na palavra de Deus e encontro um momento onde, em Gênesis, na viração do dia, o Senhor Deus vinha até o jardim no Éden e ali ele conversava com Adão. E a palavra diz que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E eu comecei a meditar o que Adão tem ou tinha diferente de mim. O que no corpo de Adão, que foi criado pelas mãos de Deus, tinha? Qual membro, qual capacidade, qual percepção diferenciada da minha tinha Adão? Porque a palavra diz que havia um diálogo pessoal entre um ser carnal e um ser espiritual. Vejo também na transfiguração, onde Pedro observou que Cristo ali assumiu naquele momento o seu corpo de glória, juntamente com Moisés e Elias. E eu pude perceber que, na verdade, há uma dormência na nossa alma, há uma anulação desta percepção em relação ao campo espiritual. Quando nós entramos dentro do campo do ocultismo e olhamos principalmente a doutrina espírita kardecista, que trabalha muito bem no desenvolvimento dos sentidos espirituais, movidos por musicoterapia, por cromoterapia, por passes magnéticos, por água fluidificada e por uma leitura muito bem adaptada, muito bem preparada para despertar no indivíduo essa percepção do campo espiritual, nós vemos que essa dinâmica da doutrina espírita kardecista transforma donas de casas domésticas em médiums, transforma homens simples, pedreiros, carpinteiros, pintores, como também médicos, doutores, em médiums, ou seja, transforma aquele indivíduo em uma porta que abre-se para uma dimensão espiritual. E foi muito interessante quando eu comecei a meditar em qual a diferença entre um médium e um profeta. Qual a diferença entre um indivíduo que dá passagem a uma comunicação espiritual numa sessão mediúnica, ali ou em torno de uma mesa, e um indivíduo que é um instrumento do Espírito Santo para profetizar. Profetizar a palavra e profetizar especificamente a vontade de Deus para quem quer que seja. Bom, fisiologicamente falando, não há nenhuma diferença. Atributos e características da alma também não há nenhuma diferença. A diferença há para onde esta porta se abre. Qual o contato que esta porta da alma do indivíduo faz quando ela se abre para a dimensão espiritual. Porque o que nós entendemos, e eu tenho confirmado isso numa caminhada ministerial, é que o que Satanás ele tem poder de fazer é de corromper a alma do homem, levando ao pecado, levando à legalidade, levando às possibilidades que, sendo ele o acusador da nossa alma, ele nos acuse e gere, através das nossas frutificações pecaminosas, consequências malignas e desastrosas na nossa vida.
Mas a partir do momento em que nós começamos a tomar a rédea desta condição e começamos a compreender a verdade que o Evangelho nos traz, o Espírito Santo acrescenta conhecimento e discernimento e nós começamos a compreender esta semeadura e a entender que na nossa mente, no nosso coração, novos princípios são gerados